Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a técnica de varredura Z, que é uma das técnicas mais utilizadas, né, para a medida da refração não linear e também da absorção não linear. Existem outras técnicas, existem diversas técnicas, mas eu vou falar aqui dos princípios fundamentais, então, da técnica de varredura Z, que é também a técnica que nós usamos bastante aqui no grupo de fotônica. Bom, como a gente viu em aulas passadas, Q3, né, é uma suscetibilidade não linear de terceira ordem e ela é uma quantidade complexa, portanto ela tem a sua parte real e sua parte imaginária. A gente viu, né, que a parte real da suscetibilidade não linear ela está relacionada aos efeitos do índice de refração dependente da intensidade. E obviamente a parte imaginária da suscetibilidade não linear de terceira ordem está relacionada ao processo de absorção de dois fótons. Então, ao medir um processo não linear de terceira ordem, a gente pode ter aqui a parte imaginária e a parte real, que a gente pode colocar aqui como se fosse num plano complexo, né? Então, dependendo da aplicação, você quer ter uma parte real muito grande para ter uma refração, em geral, não linear muito grande e uma absorção não linear pequena, então você quer esse cara aqui bem grande e esse cara aqui pequeno para um determinado dispositivo, por exemplo, onde você não quer ter perdas por absorção não linear, você quer ter uma refração não linear muito intensa para fazer um chaveamento óptico. Em algumas outras aplicações, o que você quer é exatamente o contrário, você quer uma situação onde você aumenta aqui a parte imaginária, né, para ter um maior processo de absorção não linear, e você muitas vezes não se importa muito com o tamanho aqui da refração não linear nesses casos, mas às vezes você também quer uma situação onde a refração não linear seja diminuída, né, ou a menor possível. De qualquer forma, isso aqui é só para dizer que nós temos então possibilidades de determinar tanto a parte real relacionada à refração não linear, quanto a parte imaginária relacionada à absorção de dois fótons de determinados materiais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a absorção de dois fótons aqui nessa aula de hoje e depois numa aula mais para frente aí do curso. Bom, os processos não lineares de terceira ordem refrativos, eles são descritos aqui por essa expressão, onde o índice de refração total, então é igual ao índice de refração linear do material mais N2 vezes I. Isso aqui é o que a gente chama então de efeito Kerr, né? Efeito Kerr óptico, melhor dizendo. Como a gente viu em aulas passadas, isso daqui leva aos efeitos de automodulação de fase, efeito tipo lente, por exemplo. E os processos não lineares absortivos, de maneira análoga, a absorção total do material vai ser a absorção linear mais um beta vezes I, onde esse beta então é chamado de coeficiente de absorção não linear. No caso de um processo de Q3, isso vai ser exatamente o coeficiente de absorção de dois fótons, tá bom? Isso aqui é interessante para diversas aplicações. Bom, nesses processos de absorção de dois fótons, na verdade, é um fenômeno que não é descrito aí pela física clássica, tá bom? E não foi observado até a invenção do laser, por Maiman em 1960. Então, basicamente, do ponto de vista clássico, isso foi estudado pela Maria Guppert-Meyer em 1931, em sua tese de doutorado mais especificamente. Então, no processo de absorção de um fóton, que é o processo que acontece no regime de ótica linear, né, no regime de processos de Q1, a energia do fóton é suficientemente alta, né, para transferir um elétron desse estado fundamental para o estado excitado. No caso de um processo de absorção de dois fótons, o que acontece é que individualmente cada um desses fótons não tem energia para promover a transição, eles teriam, por exemplo, metade da energia. Contudo, se dois fótons chegarem simultaneamente no teu sistema atômico aqui, você vai produzir a excitação então do estado fundamental para o estado excitado. Isso aqui obviamente acontece, tem maior probabilidade de acontecer quando você tem altas intensidades, que significa que você tem um alto fluxo de fótons. Então, para campos intensos, né, para luz intensa, esse processo de absorção de dois fótons simultâneos ele pode ocorrer, como dito lá pela professora Guppert-Meyer, no mesmo ato quântico, levando então a molécula do estado fundamental para o estado excitado, com a energia equivalente aqui aos dois fótons absorvidos. É claro que é um processo de baixa probabilidade, um processo de terceira ordem, né, de terceira ordem Q3, mas é um processo que pode acontecer se o fluxo de fótons for alto bastante para que essas ocorrências possam ser mensuráveis.
Aqui é uma representaçãozinha um pouco mais simplificada, então a gente tem aqui ó, um fóton de energia 2 ômega, né, no azul, por exemplo, promove a transição do estado fundamental para o estado excitado. Se você pegar aqui o espectro de absorção de determinado material, então você estaria nessa região aqui, então tem uma certa absorção, né, então você está jogando esse fóton nesse comprimento de onda, né, e você tem uma transição com uma certa probabilidade aqui proporcional a essa curva de absorção. Então é isso que eu estou representando aqui, esse fóton azul. Se você jogar agora um fóton aqui nessa região do vermelho, você vê pela curva de absorção linear que a absorção desse fóton obviamente é zero. Então, na verdade, esse fóton não tem energia para promover a transição. Ele está numa região onde a absorção aqui é nula. Então vocês observam aqui que isso na verdade seria representado por uma seta que chegaria até o meio, mas não proporcionaria a excitação desse átomo do estado fundamental por estado excitado. Contudo, no regime da ótica não linear, né, onde você tem agora uma absorção que depende da intensidade, dois fótons podem se combinar produzindo a transição. Então é como se dois fótons dessa energia aqui, eles jogassem para essa mesma, né, esse fóton aqui é metade desse, então jogariam para esse mesmo nível de energia que está excitado aqui. Existem várias aplicações interessantes para a absorção de dois fótons, por exemplo, limitação ótica, microscopia de fluorescência e microfabricação. O processo de absorção de dois fótons, ele permite o que a gente chama de localização espacial da excitação. Então, basicamente, né, o que acontece, que vocês estão vendo aqui nessa figura, é uma solução excitada aqui por um feixe que tem a absorção de um fóton. Então, né, esse composto absorve um fóton desse feixe aqui. Então a gente vê aqui o traço passando da luz fluorescente emitida. No caso do processo de absorção de dois fótons, como obviamente ele é proporcional à intensidade ao quadrado, devido lá ao feixe ser gaussiano, a intensidade vai com 1 sobre z ao quadrado, portanto o processo vai com 1 sobre z à quarta, então ele fica muito confinado aqui espacialmente. A excitação fica bastante confinada aqui espacialmente. Então o que a gente está vendo aqui é a fluorescência emitida mediante a absorção de dois fótons simultâneos, né? E aí a gente tem aqui basicamente a luz sendo fluorescente, a luz sendo emitida, né? A fluorescência sendo emitida exatamente nesse ponto. Então como a gente consegue ver aqui muito claramente, a gente tem a localização espacial da excitação em torno aqui do ponto focal. Além disso, né, uma outra aplicação do processo de absorção de dois fótons é a limitação ótica, né, que é um processo que pode ser utilizado para proteger olhos, né, os olhos, visão, né, e os sensores, por exemplo, da presença de pulsos de luz laser muito intensa, né? Então, basicamente, seria um dispositivo que, quando nós temos aqui baixa intensidade, ele tem que ser pouco absorvedor, então tem que transmitir bastante para que você possa detectar aquele sinal, para que você possa enxergar. Mas na ocorrência de um aumento súbito dessa intensidade, ele tem que bloquear, né, essa intensidade para preservar lá o dispositivo que nós estamos utilizando, ou os olhos, ou seja lá o que for. Então, limitação ótica funciona dessa forma e, obviamente, o processo de absorção de dois fótons é um processo interessante para se fazer limitação ótica, uma vez que quando a intensidade é baixa, ele vai ter uma certa absorção, o efeito não linear pode ser desprezível, por exemplo. Quando você atinge um certo patamar de intensidade, a não linearidade de dois fótons, a não linearidade de absorção, ela se faz presente e aí a absorção total aumenta, portanto a transmissão diminui. Então essa aqui é uma outra aplicação do processo de limitação ótica. Algumas outras aplicações rapidinho aqui, né? Devido àquela localização espacial da excitação que a gente viu lá atrás, como a gente viu lá atrás, né, com aquele esquemático da fluorescência, a gente consegue fazer microfabricação via, por exemplo, fotopolimerização por dois fótons. Então, basicamente, o que acontece é que você tem uma resina com um fotoiniciador, o fotoiniciador é ativado pela absorção de dois fótons. Então, mexendo ali a posição do foco, você é capaz de ir construindo estruturas tridimensionais bastante complexas, né? Aqui é um cristal fotônico, isso aqui é só uma estrutura ilustrativa, né? As duas estruturas ilustrativas para mostrar que você consegue fazer estruturas 3D com determinadas características curiosas. E aqui é um dispositivo que seria uma engrenagem, né? E essa engrenagem de fato ela é móvel, porque como você consegue fazer isso daqui
tridimensionalmente, você consegue fazer inclusive partes móveis. Uma outra aplicação bastante interessante de absorção de 2 fótons, né, é a microscopia por fluorescência de 2 fótons. Então, no caso da microscopia por fluorescência de 2 fótons, você coloca lá nas células ou nos organismos vivos, ou seja, onde você for querer fazer a microscopia, um marcador fluorescente por 2 fótons. O que seria isso? É um composto que absorve 2 fótons e emite num outro comprimento de onda. Dessa forma, você consegue agora, fazendo a varredura do feixe, você vai ter uma localização bastante boa, né? Bastante precisa espacialmente das estruturas fluorescentes que você tem lá no teu material. É claro que você pode varrer isso daí não apenas no plano bidimensional, mas também na profundidade, e aí depois você consegue renderizar essas figuras e fazer projeções tridimensionais, então, do espécime, né? Ou seja, lá do que for aqui, por exemplo, isso aqui é uma célula, né? Que você está investigando, né? Isso aqui é um cromossomo também, né? Vocês veem aqui que dá para ver muito bem. Interessante é que vocês têm vários fluorófilos, né? Marcadores, probes fluorescentes que absorvem 2 fótons, né? Um dos mais conhecidos aí é a tal da GFP, né? Que é a tal da Green Fluorescent Protein, né? Fluorescent Protein. Bom, uma das técnicas mais utilizadas aí para se medir tanto a refração quanto a absorção não linear é a técnica de varredura Z. Então ela existe em 2 configurações. Então no caso aqui eu vou falar da varredura Z refrativa, né, também chamada de close aperture, né, abertura fechada, né, que basicamente implica que a gente tem uma íris lá no campo distante, né. Então você tem uma íris que fecha um pouco aqui a luz que está chegando no nosso fotodetetor. Então a ideia aqui é medir então a refração não linear, né, que é N, que a gente sabe lá que a gente escreve como sendo N igual a N0 mais N2i. Então basicamente a técnica de varredura Z funciona da seguinte forma: a gente tem uma lente que focaliza então a luz laser aqui numa certa região do espaço e a gente translada a amostra em torno dessa posição focal. À medida que a gente vai se aproximando do foco, né, a área do feixe diminui, a intensidade aumenta. Lembrando que essa intensidade, né, é proporcional à potência pela área do feixe, a potência do laser é constante. Então, se eu estou muito longe aqui do foco, não há não linearidades. Por quê? Porque a intensidade é muito baixa, porque a área é muito grande. Então, nessa região, você vai medir lá no campo distante uma certa transmitância pelaquela nossa íris, que eu vou chamar de transmitância normalizada. Eu pego os meus valores aqui, pego essa potência que eu estou medindo nesse detetor passando por essa íris, isso vai dar um determinado valor, digamos 9. Aí eu divido por 9, então vai dar 1, então eu normalizo essa transmitância muito longe do foco. Então isso aqui a gente chamaria então da transmitância linear da amostra, tá bom? Normalizada. Muito bem, à medida que eu vou me aproximando aqui do foco, o que acontece? A intensidade aumenta, devido à área estar diminuindo, né? A área do feixe está diminuindo, e aí esse termo ele passa a ser, o termo N2i aqui, ele passa a ser importante. Nessa situação, vamos supor agora que o N2 é positivo. Então, se o N2 é positivo, eu tenho, como a gente viu lá atrás, né, uma lente positiva. Então, uma lente positiva colocada antes do foco, né, de uma segunda lente positiva, é como se nós tivéssemos 2 lentes que vão se somando aqui. Então, ela diverge mais o feixe lá no campo distante. Então, antigamente, né, quando eu estava lá muito longe do foco, eu estaria com essa configuração aqui da linha cheia, né? Então estaria passando uma certa intensidade maior. Só que agora, quando eu estou me aproximando do foco, o feixe diverge mais. Como ele diverge, né? Passa menos luz aqui na minha íris, chegando menos luz no meu detetor. Então essa curva azul aqui vai diminuindo, tudo bem? À medida que eu me aproximo do foco, o que acontece? Quando você tem uma lente fina, que é o caso que a gente está fazendo a consideração, né? Lembra que o L, né, é menor, bem menor do que Z, a distância confocal, a distância de Rayleigh, né? Então eu tenho essa lente aqui, seja lá o que for, vai ser uma lente fina, além do que a não linearidade é pequena, então isso aqui vai ser uma lente fininha, né, de distância focal pequena. Então o que acontece? Uma lente fina na região do foco, ela muda muito o padrão lá no campo distante. Então a gente volta aqui, ela começa, a lente fina próxima do foco, ela volta aqui a transmissão igual a 1. Quando ela se afasta para o outro lado, ela começa levemente a aumentar a transmissão, tá bom?
que é isso que a gente vê aqui, né? Quando você vai passando desse lado, ela começa a aumentar a transmissão. Por quê? Porque é essa situação ilustrada nessa parte de baixo da figura. Quando você tem aqui uma lente posicionada, uma lente positiva, né? Posicionada depois do foco, né? De uma primeira lente, ela tende ao quê? Isso aqui é como se fosse um telescópio, né? Ela tende a colimar o feixe lá no campo distante, mais luz vai passar pela íris, mais luz vai chegar ao fotodetetor, a gente tem esse ponto que vai subindo até que atinge um ponto de máximo. A partir daí, você começa a se afastar, o efeito não linear começa a diminuir, completando aqui a curva da varredura Z. Então, isso aqui seria uma curva típica de varredura Z para N2 positivo. Se nós tivéssemos N2 negativo, a curva ia ser exatamente o contrário, né? Ela teria primeiro uma configuração de pico e depois uma configuração de vale. Então, uma coisa interessante da técnica de varredura Z é que simplesmente olhando aqui para as curvas de varredura Z, a gente já consegue determinar imediatamente o sinal da não linearidade. Se a curva, né, sempre, obviamente, já tem que combinar o lado que a gente varre. A gente sempre combina assim, ó. A comunidade combina que a gente sempre vai varrer, né, da lente, né, para o detetor e não do detetor da lente, porque se você varrer do detetor da lente, as curvas vão dar ao contrário. Então a gente combina, né, que a gente sempre varre da lente para o detetor. Então, se você varre da lente para o detetor e você vê uma configuração, primeiro vale, depois pico, N2 é positivo. Se você vê uma configuração, primeiro pico, depois vale, N2 é negativo. Bom, como é que a gente calcula esse tipo de não linearidade? Então aqui, pessoal, eu vou mais ou menos seguir rapidamente os passos para mostrar para vocês. Depois vocês podem estudar com mais calma, quem tiver interesse, quem for uma pessoa que realmente usa Z-Scan. É importante que depois vocês estudem, se aprofundem um pouco mais no tema. Mas de qualquer forma, eu vou seguir aqui os passos do artigo original, né? Do artigo do Z-Scan lá do Sheikh Bahar e do Eric Mazur, do Eric Van Stralen, desculpa. Bom, basicamente, existem outras maneiras de fazer isso, tá bom? Existem várias, pelo menos mais 2 ou 3 que eu conheço, de fazer o cálculo, né? Para você interpretar esse resultado experimental aqui, que se tem quando se faz a varredura Z, mas eu vou aqui então abordar a técnica do jeito que ela foi proposta e a interpretação da forma como ela foi proposta originalmente, tá bom? Depois, com o tempo, as coisas foram evoluindo, as pessoas foram percebendo algumas situações, foram simplificando outras situações, ou tendo outras interpretações para isso, que levam, no final das contas, ao mesmo resultado, mas existem algumas outras, pelo menos, talvez não são diversas, infinitas, mas existem algumas outras formas de se calcular a expressão aqui para T de Z, né, para você poder fazer o ajuste dessa curva. Eu vou me manter aqui, como eu falei, ao original. Então a gente tem uma não linearidade cúbica, né, N igual a N0 mais N2i, e a gente vai assumir que esse meu feixe aqui é um feixe gaussiano do modo 00, tá bom? Então o campo elétrico da onda eletromagnética desse feixe gaussiano é dado por essa expressão. Então a gente tem aqui a parte da amplitude, né, então vai ser um E0, W0 sobre W de Z, né? Que é onde esse W0 é a cintura, o parâmetro confocal. Aqui é a cintura do feixe no foco, W0. Eu estou escrevendo W aqui porque aqui é W, né, como a gente costuma falar, porque é o waste, né? Aqui está aparecendo ômega, mas é porque é lá do artigo original, tá bom? Então, de qualquer forma, isso aqui é a cintura do feixe no foco, certo? É o raio da cintura do feixe no foco. W de Z é a maneira como a cintura vai aumentando à medida que eu me afasto do foco, e ela é dada por essa expressão, né? Quem não estudou isso daqui ainda, dá uma olhadinha então em feixes gaussianos e propagação de feixes gaussianos, pelo menos para ter uma noção um pouquinho melhor. Aqui a parte gaussiana do feixe, né? Então a distribuição radial de intensidade, que vai ser um E elevado a menos R2 sobre W de Z ao quadrado, né? Então você vai ter uma gaussiana aqui que vai se alargando à medida que você se afasta aqui do foco, e aqui os termos de fase, tá bom? Esse é só interessante também mencionar, então aqui é a fase de propagação, essa aqui é a fase de Gauss, e essa daqui então é um termo que diz respeito ao raio de curvatura da frente de onda, né? Aonde esse raio de curvatura, então a frente de onda, que ela vai se curvando à medida que você se afasta do foco. Então a onda é mais ou menos plana, né? É uma onda plana, na verdade, né? Descrita como uma onda, essa parte aqui é uma onda plana, né? A fase tem um termo de onda plana quando a gente está próximo ao foco, e também no infinito. Fora disso, tem um certo raio de curvatura, tá bom? E esse raio de curvatura é descrito por essa expressão. A primeira consideração que a gente faz aqui para o desenvolvimento aqui
da expressão teórica para a técnica de varredura Z, a gente considera que a espessura da amostra é menor do que o comprimento de Rayleigh, tá bom? O comprimento de Rayleigh, né, é a distância que você tem que se afastar do foco para que, também conhecido por parâmetro confocal, né, para que o raio do feixe ele aumente de raiz de 2. Então a primeira consideração é essa. Então ao fazer essa consideração, então basicamente a gente está assumindo, né, que o diâmetro do feixe dentro da amostra, devido à difração, seja devido a efeitos não lineares, pode ser desprezado, tá bom? Então as mudanças lá no diâmetro do feixe, então o feixe não muda dentro da amostra devido à difração ou devido a efeitos não lineares. A não linearidade é baixa bastante e como L é menor do que ZR, então a gente pode assumir que isso daqui vai ser verdade. A amplitude e a fase aqui do campo, da intensidade, né, do campo como função de Z, vão ser descritas por essas duas equações. Então a gente tem aqui uma equação típica, né, de propagação, dy dz é igual a menos alfa i vezes i. Então quando a gente escreve esse alfa i dessa forma aqui, a gente pode estar assumindo que nós já tenhamos aqui um alfa que depende da intensidade. Então esse alfa aqui seria alfa 0 mais beta i, tá bom? Se a gente, bom, depois eu volto a falar um pouquinho sobre isso. E aqui a equação que governa então a variação da fase à medida que a gente se propaga dentro do material. Então, d delta phi dz é 2π sob lambda delta n vezes i, onde esse delta n nada mais é do que n2 vezes i, tá bom? Então, n é igual a n0 mais delta n, onde esse delta n aqui, né, ou n menos n0 é delta n, como você gostar. Então, esse delta n aqui é isso, tá bom? É n2 vezes i, é o delta n que depende da intensidade. Bom, muito bem, então essas aqui são as duas equações que nós temos para resolver, assumindo, portanto, um feixe gaussiano que é dado por essa expressão. A gente resolve essas equações aí para a fase, né, considerando, então, que não tem absorção não linear, então a gente, na verdade, nessa equação, a gente escreve alfa de i como sendo só alfa, né, é assim que é feito o paper tradicional lá do Z-scan, então ele considera que beta é igual a 0, e aí... Então, basicamente é isso que é feito. Então, você despreza o processo de absorção não linear e você calcula, então, quanto que vai ser a fase que você tem lá na saída da amostra. Ela vai ser dada por essa expressão, ΔΦ, vai ser o ΔΦ0 elevado a menos 2R2 sobre W2 de Z, né? Aparece esse 2 aqui, porque, obviamente, aqui esse ΔN, ele é N2 vezes I. Então, a partir desse campo, você multiplica ele pelo complexo conjugado dele para determinar aqui, então, o termo, para determinar a intensidade da onda gaussiana. Bom, esse ΔΦ0 que aparece ali, ele vai ser ΔΦ0 maiúsculo, 1 mais Z ao quadrado sobre Z0 ao quadrado, que vem lá da expressão para o W de Z ao quadrado. E esse Wφ maiúsculo aqui, ele nada mais é do que K ΔN0 L efetivo, tá bom? Onde esse ΔN0 de T é o N2 vezes I de T, simplesmente, tá bom? N2 vezes I0 de T, tá bom? Então, aqui, basicamente, esse cara aqui é a refração não linear vezes o I0. Só que, como o I0 tem uma dependência ainda temporal, então a gente se lembra só, a parte espacial já está feita aqui na hora que você faz a integração, né? Já tá explicitada aqui. Então, o que sobra aqui é o I0 de T que está saindo aqui da conta. Por isso que a gente, lá no paper, o Sheikh Bahai, ele deixa isso daqui explícito para lembrar que esse aqui é N2 vezes I0, só que o I0 é um I0 de T. E aparece aqui uma expressão para o L efetivo, que é esse comprimento efetivo da amostra que aparece aqui, que é 1 menos E elevado a menos alfa L sobre alfa. Isso daqui acontece quando a gente tem uma amostra que tem bastante absorção, então o comprimento efetivo da amostra é menor, a absorção linear, né? É menor do que o comprimento real da amostra. É claro que se você fizer aqui alfa igual a 0, isso daqui vai tender, quando você faz alfa tender a 0, isso daqui tende a L, que é o comprimento da amostra, que é muitas vezes o que acontece quando a gente trabalha com Z-scan, que esse L efetivo ele é igual a L, porque a gente está numa região onde alfa tende a 0. Não tem absorção nem não linear muitas vezes, e nem mas certamente não tem absorção linear, porque a gente não quer ter absorção linear, porque senão os efeitos lineares dominam o processo, a gente não consegue ver os efeitos não lineares.
Então é assim que a gente calcula aqui a fase não linear. Bom, a partir dessa expressão, a gente calcula qual que é a transmitância que passa lá pela nossa abertura. Lá na frente tinha, aqui tinha uma abertura, eu vou dizer que essa abertura tem um raio R'A, tá bom? Então basicamente é isso daqui, a gente calcula a transmitância, né, para calcular a potência transmitida pela abertura. Então aqui eu integro de 0 até RA, né, e como eu quero calcular a potência, eu pego a minha intensidade, né, lá na abertura, e eu sei a minha intensidade na abertura, porque eu sei aqui como é que é a fase do meu feixe que sai da amostra, né, na saída da amostra, eu propago esse feixe, fazendo propagação do feixe gaussiano até a abertura, e eu vou calcular então quanto que é o meu campo na abertura. Sabendo o meu campo na abertura, eu elevo ele ao quadrado, eu tenho a minha intensidade, aqui tá as constantes que eu preciso para relacionar a intensidade com o campo ao quadrado. E aí eu integro, né, a integral aqui, né, da potência, da intensidade, desculpa, a integral de dA me dá, obviamente, a potência, né? Lembrando que a potência, então, é I vezes A, né? No caso aqui, a gente vai fatiando aqui, fazendo em anéis, né? Fazemos a integração em anel aqui, e a gente calcula essa potência dessa forma. E aí, no final das contas, o que a gente faz? A gente tem que calcular a transmitância normalizada. O que é a transmitância normalizada, né? Essa potência aqui, né, de menos infinito até infinito dt, né? Então eu calculo a energia, tá bom? A energia que eu tenho lá no campo distante, dividido pela potência integrada aqui, né, pela minha fluência, na verdade, né, que é a fluência, energia por... aqui é a energia, né? E aqui a minha energia em função do processo não linear, né? E aqui a energia incidente. Tá bom? E aí aparece aqui esse fator S, que é um fator de transmitância da abertura, que diz quanto a minha abertura está fechada. Tudo bem? Então, que depende aqui desse RA que aparece aqui nessa conta. Então, no final das contas, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente consegue calcular aqui a transmitância, né, calculando a razão entre a energia no processo não linear que passa pela amostra, dividido pela energia total incidente, né? Transmitância. Muito bem, e esse S que aparece aqui é um parâmetro que depende de quão aberta ou quão fechada está a tua fenda lá no seu setup experimental, como a gente conversou um pouquinho antes. Aqui alguns gráficos que aparecem lá no esquema de varredura Z, então você está mostrado aqui para aquela fase não linear positiva e negativa. Então você vê que quando a fase não linear é negativa, que corresponderia a um N2 negativo, então ela dá uma configuração de primeiro o pico, depois o vale. Quando N2 é positivo, que é essa curva aqui, é ao contrário, como a gente já esperava. E o parâmetro S que a gente viu ali atrás, ele é um parâmetro importante, porque se você começa a abrir demais a sua fenda, né, é claro que a técnica ela vai ficar menos sensível a essa refração do feixe, né? Se você voltar aqui, então basicamente a ideia é, se você abre demais essa fenda aqui, você vai perder a sensibilidade da tua técnica, porque você não vai conseguir perceber aqui na medida da transmitância por esse detetor que está variando, né, a potência, a transmissão em relação ao que você tinha quando você estava longe do foco. Então é uma coisa mais ou menos evidente, né? Mas é importante a gente saber. Então, essa é uma grandeza que a gente, em geral, tem que se preocupar um pouquinho. E se você tiver um S muito grande ou se você não tiver nenhuma abertura, o efeito completamente some, né? E aí você vai ter, na verdade, que a transmitância normalizada é igual a 1 nessa técnica de varredura Z, da forma como foi proposto originalmente. Também lá no paper original, que vocês vão encontrar, é essa história aqui de que para pequenos valores da nossa fase não linear, né, ou seja, quando essa fase não linear aqui for pequena, dá para se fazer uma aproximação bacana em que a distância aqui espacial, né, entre a posição do pico e a posição do vale para uma curva,
ela é dada por aproximadamente 1.z0. Então isso aqui é legal porque você pode fazer uma curva de z-scan, se você tiver aqui no regime de amostra pequena, né, L muito menor do que z0 e para ΔΦ pequeno, você na verdade acaba encontrando que a distância ΔZ pico vale é igual a 1.7z0. Então se você que é o Z de Rayleigh, né, o z0 que eu estava chamando de ZR antes, desculpa pessoal. Então se você sabe a distância de Rayleigh aqui, você consegue usar essa expressão, essa medida, né, só da posição entre o pico e o vale espacial, para determinar o W0, que é a cintura do feixe. Então, uma maneira de você determinar a cintura do feixe através da curva de Z-scan refrativa é essa. Você mede a curva, mede a distância ΔZ pico vale, ΔZ pico vale é igual a 1.7 vezes o Z de Rayleigh, e aí a partir de determinar o Z de Rayleigh, você determina o W0 do feixe no foco. Então, é assim que a gente muitas vezes estima, né, ou calibra o W0 para você saber as intensidades, mesmo em experimentos de absorção não linear. Então, tá aqui, né? Uma vez que a gente define aí o ΔT pico vale como então no paper original também, além dele falar do ΔZ pico vale, ele também define uma outra grandeza que ele chamava de ΔT pico vale, né? Que é essa amplitude aqui do seu sinal, né? É chamado de ΔT pico vale, então que é a diferença da transmitância normalizada entre o pico e o vale. E lá no paper original ele faz algumas curvas, ele mostra algumas curvas desse ΔT pico vale, né, para um determinado, em função desse ΔΦ0, né, da fase não linear, e ele calcula isso para algumas aberturas S. E no final das contas ele mostra essa dependência aqui linear, né, entre o ΔT pico vale e o ΔΦ0, né, e ele vê como é que isso depende também do S. E aí ele encontra aqui uma expressão empírica, genérica, né, que relaciona o ΔT pico vale com o delta fase não linear, ou seja, mediu o ΔT pico vale, você consegue determinar o N2, né, se você souber a intensidade. Para saber a intensidade, você tem que saber a potência você sabe, você tem que saber o W0. O W0 você consegue determinar a partir do Z0. Então é tudo mais ou menos amarrado e depende aqui dessa abertura S da fenda, tá bom? Elevado aqui esse 0.27. Isso aqui é uma expressão empírica que ele mostrou lá que vale para fases não lineares pequenas no regime aqui de amostra fina, como a gente fala. Então, sumário rápido aqui. Para Z-scan de fenda fechada, Z-scan, ou como a gente fala, de abertura fechada, fica esquisito, mas ou Z-scan refrativo, então a gente tem aqui que a gente consegue determinar o ΔZ pico vale, ΔT pico vale tem essa expressão. Isso tudo, a partir disso aqui, eu consigo determinar a fase não linear. Se eu sei o ΔT pico vale, eu sei a fase não linear. Se eu sei a fase não linear, sei a espessura da amostra, sei o I0, calculo o N2. Lembrando que para calcular o I0, eu preciso saber alguns detalhes do laser, como potência, largura do pulso, assim por diante. E eu preciso saber também a cintura do feixe. A cintura do feixe eu tiro da própria varredura Z pela medida do ΔZ pico vale. Tudo bem? Então esse aqui é o sumáriozinho de que a gente tem que fazer. De novo, pessoal, esse aqui é uma abordagem, é a abordagem original, e era uma abordagem que visava você fazer um método bem simplificado mesmo. Você não precisava nem medir a curva inteira, você não precisava fitar a curva inteira, né? Ajustar a curva inteira. Era simplesmente olhar para o ΔZ e para o ΔT, e daí eu já fazia a conta, né? Foi esse o conceito, na verdade, que o Sheikh Bahai e o Eric Van Stralen e o Dave Hagan tiveram, né? Quando eles propuseram essa técnica de Z-scan. Fazer uma técnica que fosse realmente rápida. Você vai ali rapidinho, faz a medida, pega a curva e já faz essas coisas, né? Hoje em dia a gente faz um pouco diferente, a gente tem expressões deduzidas de outra forma, e aí vocês podem estudar separadamente, né? Aqui são só os princípios mesmo de funcionar. Os princípios são os mesmos, mas a gente consegue expressões onde a gente vem aqui e fita, né? E ajusta essa curva, né? Isso pode ser feito numericamente, né? Calculando essas expressões aqui, por exemplo, né? Todas as expressões, jogando aqui no teu P, calculando isso daqui, ou tem fórmulas analíticas também para se fazer isso daí. Muito bem. Agora vamos falar rapidamente aqui com vocês sobre a irmã da técnica de Z-scan de abertura fechada, né? Que na verdade é a técnica de Z-scan de abertura aberta, né? Ou na verdade Z-scan absorcivo, também conhecido com Z-scan sem... Na verdade não existe a fenda. Então nesse caso a gente vai medir a absorção não linear.
Veja só, qual que é a ideia? Então é a mesma setup que eu tinha antes, só que agora, ao invés de eu ter uma íris, né, que me permite observar a refração, né, me permite observar que quanto que o meu feixe está divergindo ou colimando aqui em direção ao feixe, eu na verdade, em direção ao detetor, eu na verdade coleto toda a luz e jogo no detetor. Então, obviamente, essa técnica ela não vai ser sensível à refração, porque independente aqui de quanta refração tiver e quanto o meu feixe aqui abrir ou fechar, a técnica não vai perceber, porque eu vou estar pegando toda essa luz e jogando no detetor. Então, essa técnica, ela, obviamente, é insensível à refração não linear, mas ela é muito sensível e exclusivamente, né, sensível à absorção não linear. Então é claro que agora eu não vejo a refração, mas se a amostra tiver um comportamento de absorção não linear, alfa de I é igual a alfa 0 mais beta I para um processo de Q3. Então o que acontece é que se eu estou longe do foco, eu meço simplesmente o meu alfa 0, normalizo a minha transmitância, então sem um determinado valor de transmitância. À medida que eu me aproximo do foco, né, é claro que eu estou imaginando aqui que o meu beta é positivo, né, para um processo de absorção de 2 fótons, esse termo beta vezes I ele começa a ser considerável, então você aumenta a absorção, o que diminui a transmissão até que está no foco. Onde você está no foco, na verdade, você tem a máxima intensidade, então você vai ter a maior absorção possível, portanto a menor transmissão, e por outro lado é exatamente o análogo. Então é uma técnica que permite medir a absorção não linear. Aí você pode falar, poxa professor, mas e a outra técnica, então a absorção está presente? Sim. Na técnica de refração, você mede, se houver absorção e se ela for significativa, você mede, naquela curva refrativa, você mede tanto absorção quanto refração. Tá bom? E aí o que eu tenho que fazer, na verdade, é fazer medidas separadas ou fazer um canal de normalização para descontar a absorção não linear. E o que acontece basicamente na curva de Z-scan, como é que você sabe? Como é que eu sei? É simples, né? Se você medir uma curva de Z-scan refrativa e ela não for simétrica, como a gente está mostrando aqui, né? Se o que sobe não for igual ao que desce, depois que tiver tudo muito bem feito, muito alinhadinho, que você tem certeza que a assimetria não é devida a desalinhamento da medida experimental, então qualquer assimetria que você tiver aqui vai estar relacionado a um processo de absorção não linear. Então, em geral, o que acontece é que o vale aqui ele fica maior do que o pico, né? Porque à medida que você se aproxima do foco, além da refração, você vai só ter absorção. Então o vale fica maior do que o pico. Então você vê uma curva que vai deixar de ser simétrica, como a gente está vendo aqui. De qualquer forma, essa medida aqui permite a gente fazer só a medida da absorção não linear separadamente. E aí é fácil da gente interpretar. Isso daqui também existem aí modelamentos, né? Para se fazer para se fazer o ajuste dessa curva experimental aqui, determinando assim o coeficiente de absorção de 2 fótons e a partir do coeficiente de absorção de 2 fótons a seção de choque de 2 fótons, por exemplo. Bom, pessoal, nesse caso aqui eu vou apresentar para vocês uma maneira de se fazer aqui a teoria, né, do processo de absorção não linear, um pouco diferente, na verdade. Nesse caso eu escolhi fazer de uma maneira diferente, até para dar uma variada, em relação ao que está lá no artigo do Z-scan do Sheikh Bahai. Vocês podem também ver o artigo do Z-scan, mas vocês também podem dar uma olhada, existem novamente algumas outras formas de fazer isso daqui. A maneira que a gente vai fazer aqui é da seguinte forma. Então vamos fazer de uma maneira um pouco mais geral, né? Então vamos imaginar que a gente tem aqui um processo de absorção linear do meio material, de tal forma que o campo elétrico vai induzir uma intensidade independente da absorção, que a gente vai escrever dessa forma aqui. Então, alfa é igual a alfa 0 mais alfa 2 vezes I, que seria o processo de absorção de 2 fótons, alfa 3 I ao quadrado, processo de 3 fótons, alfa 4 I ao cubo, alfa 5 I à quarta. Tá bom? Ou seja, o índice aqui remete a quantos fótons são envolvidos no processo. Então, vamos deixar uma fórmula bem genérica, porque aí a gente consegue entender não só o processo de 2 fótons, né, que seria aqui o Q3, mas o de Q5, Q7, Q9, né, que está relacionado então a 2, 3, 4 e 5 fótons. Só que a gente vai fazer a seguinte consideração, que cada um desses processos ele acontece separadamente, tá bom? No material, ou seja, se eu tenho 2 fótons eu não tenho 3, se eu tenho 3 eu não tenho 4. O que em geral dá para a gente tratar, porque você seleciona o comprimento de onda,
de tal forma que você está numa região em que há 2 fótons, mas não há 3 fótons. Então, dessa forma, a equação de propagação ela vai ser escrita dessa forma. dI dz vai ser igual a menos alfa n I elevado a n, tá bom? Então, é assim que a gente vai escrever esse processo. A solução geral para essa equação aqui é dado por essa expressão, tá bom? Então a gente integra essa expressão aqui de cima e chega nessa equação geral, tudo bem? Opa. Bom, a gente vai fazer agora a seguinte coisa. Então a gente tem essa expressão aqui para o nosso I de Z, que depende aqui, né, do N, onde N é o número de fótons envolvidos, né, do coeficiente de absorção de N fótons, a espessura da amostra e da intensidade de luz lá na saída. Bom, a gente vai subir agora que a gente tem um feixe gaussiano, temporal e espacial, de acordo com essas expressõezinhas aqui em cima. E com isso a gente vai encontrar, a gente pode calcular, né, por integração direta aí, numa certa área, né, usando aqui um 2πr/dr, novamente fazendo lá em anéis, fazendo a integração em anel, a gente então calcula a potência fazendo a integração de IdA, tá bom? I de R, Z, dA. Então é isso que a gente vai calcular. Então a gente calcula essa integral, tudo bem? E fazendo depois um pouquinho de conta, você consegue demonstrar que essa expressão aqui, ela pode ser escrita de uma maneira relativamente genérica, né, geral, de acordo dessa forma aqui, tá bom? Vai dar um menos I menos π sobre 2i0 w0 integral de 1 até 0 dessa função aqui, que é uma coisa que meio que se repete para os diversos processos, né, onde a ordem do processo está colocada aqui, tá bom? Isso aqui é elevado, né, a 1 sobre n menos 1, tudo bem? Essa chaves elevada a 1 sobre n menos 1. Então isso aqui é a expressão geral para a potência que a gente obtém para um processo de enésima ordem. Então isso aqui é legal porque com isso a gente, independente lá do processo, a gente consegue calcular. Bom, a partir daí, né, então só para dar uma noção de como é que fica a coisa, né, a gente consegue determinar então a potência do pulso na saída lá da amostra, né, ou seja, a potência transmitida, né, de um efeito não linear, e a gente consegue escrever aqui essas várias equações, tudo bem? Para os processos de 2, 3, 4 e 5 fótons. Essa expressão que aparece aqui, se você for estudar lá no paper do Sheikh-Bahai, você vai ver que é exatamente a expressão que se encontra lá no paper do Sheikh-Bahai, para a potência transmitida. Mas aqui ainda a gente inclui então expressões para... É claro que elas vão ficando cada vez mais cabeludas, né? Mas a gente tem expressão aqui de 3, 4 para o processo de 3, 4, 5 fótons. E obviamente você pode... Já que tem uma expressão genérica aqui, você pode inclusive continuar ela para processos de mais fótons. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre como é que isso foi feito, você pode dar uma olhada aqui nesse paper de 2007. Novamente, da mesma forma que a gente fez lá para os scans refrativos, sabendo a potência, a gente pode calcular, né, usando o processo não linear que a gente tem interesse, como foi mostrado lá na tabela anterior, a gente pode calcular a transmitância não linear, né, fazendo aqui, ó, que o T de Z é a integral de menos da energia, né, que passa pela amostra pela energia incidente, tá bom? Então a gente calcula esse T de Z fazendo essa integração de menos infinito até infinito do P de T dt, certo? Dividido pela integral de menos infinito da energia incidente na amostra, tá? Para fazer lá a transmitância normalizada. E isso daí vai resultar nessas expressões aqui para o T de Z. Essas expressões para o T de Z, como vocês estão vendo aqui, novamente, essa expressão é a mesma que você pode encontrar lá no livro do Sheikh-Bahai. No livro não, no artigo do Sheikh-Bahai. Deve ter algum livro dele que também fala sobre isso, é claro. Mas você encontra isso aqui lá no artigo do Sheikh-Bahai. E lá você vai ver que ele, na verdade, ele ainda faz a simplificação de que ele troca essa integral por uma somatória, né? Até para ficar novamente naquela ideia de ter expressões mais simples possíveis, né, para se fazer os ajustes e para se fazer a interpretação. Então ele assume que esse Q0 é pequeno, né, seria o termo aqui que está ligado à não linearidade, né, está ligado aqui ao alfa 2, então ele assume que isso é pequeno e ele troca a integral por uma soma. Mas se você não trocar a integral pela soma, essa daqui é exatamente a expressão que você pode obter. E aqui as expressões então para
3 fótons, 4 fótons e 5 fótons, tá bom? Novamente, pessoal, se vocês, isso aqui é só para ficar um negócio bem genérico, para vocês verem aqui que até 5 fótons já está aqui em algum lugar, tem uma fonte aqui que você já pode utilizar. O de 2 fótons, se você tiver interesse em fazer, você pode seguir outro caminho, né? Existe um outro caminho para ser seguido para se calcular isso daqui, que é o que está apresentado no paper do Sheikh-Bahar. Vocês podem até, se quiserem estudar, quiser ver como é que faz, você pode seguir. Não é tão diferente do que a gente fez aqui nesse paper, mas a ideia nesse paper era produzir expressões genéricas para diferentes números de fótons. Se você fizer apenas para a segunda ordem, né, você consegue, aquelas equações você consegue resolver de uma maneira até, se você não quiser deixá-las no formato genérico, até fica um pouco mais simples, né, porque não é uma expressão tão complicada como vocês estão vendo aqui. Mas a ideia aqui era mostrar, deixar em alguma fonte, né, as expressões, já que se a pessoa quiser usar, ela não precisa perder o tempo dela em refazer todas as contas, basta simplesmente vir aqui e usar. Aqui é uma simulação só para a gente dar uma olhada, né, nessas expressões anteriores aí, com valores típicos, digamos assim, né, reportados aí para materiais orgânicos. Então, qual que foi a ideia aqui? Então, a ideia é que a gente coloca o processo de 2PA, 3PA, 4PA e 5PA. A gente colocou aqui algumas irradiâncias diferentes, tá bom? Intensidades aqui de 100, 150, 200 e 250 gigawatts por centímetro quadrado, certo? E aí a gente coloca aqui as seções de choque, né? O alfa, né? O alfa, vamos botar aqui, a gente coloca diferentes coeficientes de não lineares aqui, de absorção de 2, 3, 4 e 5 fótons típicos que se colocam na literatura, só para a gente ver como é que isso daqui funciona, tá? Só para dar uma escalada aqui. Então vocês veem aqui, ó, que a curva de 2 fótons, né, um processo mais intenso, a 3, 4 e 5 fótons, então você vê que obviamente, né, como é que essa coisa funciona, né, no nível de escala, e você percebe também que à medida que você vai aumentando o número de fótons, as curvas elas vão ficando um pouco mais estreitas. Então uma maneira de diferenciar um processo, né, que as pessoas dizem, né, uma maneira de diferenciar um processo de 3 fótons do processo de 2 fótons é pela própria largura aqui da curva de varredura Z, né? Então, olha só, a de 2 fótons ela é um pouco mais larga do que a de 3, a de 4 e a de 5. Isso é verdade, mas experimentalmente é difícil de fazer. Essa curva aqui é só para mostrar essa história, tá? Então você vê aqui, ó, então aqui a gente fez uma combinação de valores, né, típicos, só para fazer com que essas curvas tivessem, como se estivesse normalizando aqui a transmitância não linear. A gente escolheu parâmetros aqui que todas as curvas elas ficassem bem próximas umas das outras aqui na condição do vale, tá bom? Então olha só, o que você vê aqui? Você vê que o 2 fótons ele realmente é um pouco mais largo do que o de 3. Mas aí de 3, 4 e 5, dentro do erro experimental, eu diria que é praticamente impossível na prática mesmo de laboratório você diferenciar um processo de 3, 4 ou 5 fótons. E para ser franco, algumas vezes, dependendo aqui do ruído que a gente tem, né, isso aqui são curvas simuladas, né, do ruído que a gente tem, não é simples muitas vezes olhando só para isso, diferenciar um processo de 3 ou de 4 fótons, quando há dúvida, né, se o processo é de 3, 4 ou 4 fótons, quando, por exemplo, está numa situação em que há competição, ou que pode haver um processo de 3 ou 4 fótons ocorrendo no material ao mesmo tempo, né? É claro, né, pessoal, que às vezes a gente sabe se o processo é de 3 fótons ou de 4 fótons, porque a gente sabe, né, o comprimento de onda da luz que a gente está usando, e obviamente a gente sabe também o nível de energia lá do material. Bom, pessoal, então sumarizando aqui, né, a técnica de varredura Z, absorciva, né, no caso lá de fenda aberta. Então você remove a fenda e você tem que tomar o cuidado para você realmente focalizar, né, ou fazer com que toda essa luz aqui incida lá no seu fotodetetor, tá bom? Então essa lente aqui ela indica que eu estou, na verdade, é como se eu estivesse focalizando toda essa luz lá no meu fotodetetor. No processo de absorção não linear, a ΔT pico vale, que seria a distância, né? Essa amplitude do nosso vale aqui, ΔT pico vale não, né? ΔT, que é essa amplitude do nosso sinal, vai ser proporcional
ao coeficiente de absorção não linear beta, que está colocado aqui. Só por curiosidade também está aqui para vocês aquela expressão que eu mencionei lá atrás, né, que o Sheikh Bahai deduz, onde ele troca aquela integral por uma somatória, né, no caso em que Q0 é pequeno. Então é uma maneira também bacana de você fazer esse fitting dessa forma, embora você possa usar a expressão integral também sem fazer nenhuma consideração a respeito do processo não linear, né? Então, se for uma não linearidade mais alta, né? Mais alta no sentido de maior magnitude, é um processo de 2 fótons ainda, né? Mas é um processo de 2 fótons bastante intenso. Às vezes é melhor você usar a expressão geral, porque você pode ter, uma queda de absorção muito considerável. Essa expressão vai começar a falhar um pouco, tá bom? Mas é basicamente o que eu já tinha conversado com vocês anteriormente. Bom, pessoal, só para a gente começar a terminar aqui essa aula de hoje, eu vou falar rapidamente aqui com vocês a respeito de algumas medidas aqui de absorção não linear que a gente faz no grupo de fotônica aqui do IFSC. Então, esse aqui é um sistema laser, né, CPA 2001. Esse sistema é um laser de titânio safira, amplificado, usando a técnica de Triple Pulse Amplification. Ele opera em 775 nanômetros, com pulso 150 femtosegundos e com 800 microjoules de energia por pulso máxima, tá bom? Aqui só para exemplificar para vocês, né, para vocês terem uma noção aqui de como é que funciona essa técnica. Então aqui são alguns materiais, são perilenos que já foram estudados há um certo tempo aí para o nosso grupo, né? São esses 3 compostos. Então vocês veem aqui curvas típicas de varredura Z obtidas em 775, que seria lá o comprimento de onda central em que o nosso laser opera. Então você vê aqui que é uma curva só para fazer uma comparação mesmo, né? Usando a mesma intensidade, dependendo do composto aqui, você vai ter diferentes magnitudes do processo não linear e você tem uma noção aqui do nível de ruído, né, que se tem nessas curvas. É claro que depende um pouco do alinhamento do sistema, do alinhamento do laser e mesmo das condições do laser naquele dia, né? Se está tendo muito ou menos flutuação, temperatura da sala, umidade, assim por diante. Só para dar mais uma exemplificação, aqui eu coloco um gráfico onde a gente tem as não linearidades, né? Todas em 775 nanômetros, para os diferentes compostos. Então tem aqui a seção de choque de 2 fótons, né, obtida a partir do coeficiente de absorção de 2 fótons. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas vocês veem aqui então que tem uma correlação direta, né, entre a estrutura da molécula, né, e a não linearidade que essas moléculas exibem, tá bom? Então isso é um estudo que em geral muitos grupos, inclusive o nosso, faz, que é correlacionar a estrutura molecular com a resposta não linear dos compostos. Isso aqui só em 775 nanômetros. Bom, mas é claro que tanto em absorção quanto em refração não linear, né, quando a gente está caracterizando então o nosso beta ou o nosso N2, a gente precisa de lasers de intensidade extremamente alta, tá bom? E em geral, quando a gente tem lasers de intensidade extremamente alta, a gente tem comprimentos de onda discretos. Então a gente faz a medida, por exemplo, 775 nanômetros, ou você faz, sei lá, um outro comprimento de onda, porque você tem que ter um laser intenso, você teria que ter um laser intenso em cada comprimento de onda para poder fazer um levantamento de como é que o coeficiente de absorção de 2 fótons aqui depende de lambda, ou como é que o nosso N2 depende de lambda, ou seja, o espectro da não linearidade, né? O espectro da não linearidade absorsiva e o espectro da não linearidade refrativa. Aqui eu gosto de fazer essa brincadeira só para você ver. Isso aqui são 2 moléculas completamente diferentes. Isso daqui é um polímero, é o MHPPV, um polímero conjugado, é uma cadeia super longa. E esse aqui é o DR1, que é esse composto azaromático pequenininho aqui. Olha só, se a gente não tivesse a capacidade de medir o espectro linear, que são as curvas sólidas nessa figura, a gente conseguisse medir só em pontos discretos. Então olha só, você pegaria aqui o DR1, ele teria, imagina nesse ponto aqui, ele teria esse valor, perto aqui de 1.7, e aqui nesse comprimento de onda aqui ele teria esse valor, praticamente zero. O MHPPV, ele teria um ponto aqui, também parecido com aquele, e um ponto lá longe. Então se a gente só fosse capaz em ótica linear de medir alguns pontos, até é difícil diferenciar um composto do outro, né? Porque você olha aqui e você fala, deve ser a mesma coisa, né? Porque aqui nessa região aqui eles estão muito próximos, tal, né?
Se você pegasse exatamente no mesmo comprimento de onda aqui, ó, daria mais ou menos aqui, né? No caso do MHPPV. Então você ia achar que era tudo a mesma coisa. Então é claro que a capacidade da gente medir um espectro não linear, né? E aqui o espectro você vê que é bastante diferente, que esse aqui tem um pico mais para o azul, esse aqui tem um pico mais para o vermelho, então a gente consegue diferenciar. Por isso que é importante medir espectros não lineares, porque só com espectroscopia não linear é que a gente consegue realmente entender a interação não linear da matéria, senão a gente ficaria muito limitado. Bom, uma ferramenta que vem sendo usada aí ao longo de alguns anos para se fazer espectroscopia não linear é o sistema de amplificação ótica paramétrica, que é um processo de Q2, como a gente já aprendeu aqui nesse curso em aulas passadas, tá bom? Nós contamos aqui no nosso laboratório com alguns amplificadores óticos paramétricos, né? Na verdade, nós temos aí 4 OPAs, né? Atualmente. E esses amplificadores óticos paramétricos, nesse caso específico desse que eu estou mostrando aqui para vocês, ele permite, então utilizando lá o nosso laser de 775 nanômetros, ele permite que a gente gere luz laser de femtosegundo aqui, com 120 femtosegundos, de 20 a 60 microjoules, que vai aqui desde 460 até 2,6 microns, tá bom? 2.600 nanômetros. A gente consegue sintonizar aqui esse OPA. Então, com isso, a gente vai ter a possibilidade de fazer espectroscopia não linear, tá bom? Isso, obviamente, eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre as bases teóricas do processo de absorção de 2 fótons, tá bom? Numa próxima aula. De novo, só para exemplificar aqui o que se pode fazer de espectroscopia não linear, eu vou pegar aqui um conjunto de moléculas aromáticas, só para exemplificar mesmo, vocês não precisam ficar preocupados com isso de forma alguma, é só para mostrar para vocês. Peguei aqui alguns grupos aromáticos que vão sendo mudadas aqui um pouquinho a estrutura, né, de maneira controlada, para a gente entender como é que a não linearidade se comporta nesse tipo de material. Isso aqui é o espectro de absorção linear de cada um desses compostos, tá bom? Então você vê aqui que a boa parte deles aqui, eles absorvem aqui na região do verde, tá bom? Em torno de 500 mais ou menos nanômetros, né? Um ou outro aqui absorve um pouquinho mais no azul, mas esses são os espectros lineares desse material. Então, se eu estiver usando o meu laser aqui na região do infravermelho, 700, assim por diante, antes de 600, digamos assim, né, ou para cima de 600, eu não vou estar excitando essa banda linear. Então, se houver alguma transição, vai ser um processo de absorção não linear, um processo de absorção de 2 fótons, tá bom? O que eu mostro aqui para vocês é o resultadinho. Esses pontos escuros é a seção de choque de 2 fótons de diversos compostos, né? Aqui embaixo você vê a família desses compostos. E aqui os quadrados abertos, eles mostram o momento de dipolo que a gente calcula usando esses softwares de química quântica. Então vocês observam, a primeira coisa que vocês conseguem observar aqui, ó, é que existe uma correlação, de uma certa forma, né, entre a magnitude da não linearidade e o momento de dipolo. Não é uma correlação perfeita, mas existe alguma correlação, né? À medida que você aumenta aqui o momento de dipolo, você aumenta a não linearidade absortiva para esses materiais. Isso daqui sempre comparando 775 nanômetros, tá bom? Só para dar um primeiro entendimento. Aqui eu mostro para vocês o que acontece para uma determinada molécula, DR13, que é essa molécula aqui, no processo de absorção de 2 fósforos, onde eu vou variando o comprimento de onda. Então, como vocês podem observar aqui, ó, aqui é 700, 750, esse aqui é o 1100, aí esse daqui é o 930 e esse aqui é o 860, tá bom? Então você começa, na verdade, a observar que, olha só, ele estava lá em 700, ele diminui quando ele vai para 750, né? Aí quando você vai para 860, ele diminui bastante, ele cai lá embaixo, tá bom? Aí, a hora que ele vai para 930, ele aumenta, a hora que ele vai para 1100, ele aumenta até um pouco mais. Todas essas curvas foram ajustadas aqui usando aquele tipo de expressão que eu comentei com vocês anteriormente para determinar o valor do coeficiente de absorção de 2 fótons e para determinar os espectros não lineares. Mas, de qualquer forma, essas expressões aqui elas foram ajustadas, como vocês veem aqui, o ajuste fica bem razoável. Agora que eu mostro essa curva, só por curiosidade para vocês, cada um desses pontos aqui, ó, correspondem a uma assinatura dessa de varredura Z, onde você faz o ajuste e determina o Q0, a partir do Q0 você determina o beta, a partir do beta você determina a seção de choque de 2 fótons. Então é isso que está acontecendo aqui, tá bom?
Então você determina aqui a seção de choque de 2 fótons, e aí você põe um pontinho aqui na curva, muda o comprimento de onda, faz a mesma coisa, e aí você levanta o espectro da não linearidade, tá bom? O espectro de 2 fótons para esses materiais. Então aqui você tem o espectro de 1 fóton, né, que mostra aqui uma banda de absorção aqui, ó, em torno mais ou menos do 400, 500 nanômetros, dependendo um pouco do composto. E aqui a gente observa o espectro não linear, o espectro de 2 fótons, onde vocês podem ver claramente aqui que tem uma bandinha de 2 fótons aqui centrada mais ou menos em 1000 nanômetros, né? Então 2 fótons de 1000, né? Aqui, ó, vamos pegar esse cara, né? 2 fótons aqui de 1000 nanômetros correspondem em energia a um fóton de 500. Então a mesma transição que você faz com um fóton de 500, você faz com 2 fótons de 1000, e essa região aqui é a região que a gente tem o engrandecimento da não linearidade, tá bom? Você tem o engrandecimento aqui ressonante, tá bom? Muito bem. Aqui é para um outro tipo de composto, você vê que é o mesmo composto, na verdade, mas a gente tem 2 classificações aqui nesses compostos, né? Esses aqui são os pseudostilbenos, esses aqui são os aminoazobenzenos. Você vê que para esses compostos já não acontece, né? Para esses compostos você tem aqui você não observa uma banda aqui em torno de 800 nanômetros, como talvez você esperasse. Isso aqui está ligado a características específicas dessas moléculas, aí já entra um pouco mais no entendimento, né, da relação entre a estrutura molecular e a não linearidade desses materiais. Bom, pessoal, o que eu gostaria de falar com vocês hoje era isso, né? Só dar uma apresentada na técnica de varredura Z, mostrar algumas coisas para vocês irem estudando, para vocês terem aí pelo menos uma noção inicial, né, da técnica de varredura Z e como é que ela pode ser usada então para medir a refração e a absorção não linear. Bom, pessoal, então por hoje é só. Até a próxima aula.